programa Pais e Filhos? Vamos! Eu separei algumas perguntinhas aqui. Ótimo. Então vamos começar. O que é o programa Pais e Filhos? É um programa onde o pai com os seus filhos tem a oportunidade de viver uma experiência de intercâmbio em conjunto e separados. Como é que isso funciona? Eles vão juntos, vão estudar na mesma escola, só que o filho vai para a sua turma específica e o pai vai estudar o inglês ou um curso preparatório, alguma coisa, para a sua área também específica. Ou seja, eles vão estar no mesmo ambiente escolar, sendo que eles vão ter experiências distintas. Saindo da sala de aula, eles vão estar juntos de novo e aí, saindo da escola, eles vão viver o turismo juntos. Então, seja entre eles, seja com as atividades da escola, eles vão estar juntos. Então, é uma experiência que junta ainda mais a família, porque eles estão inseridos num ambiente diferente e eles estão aprendendo diferente. Então, é um programa, assim, maravilhoso, que poucos conhecem, mas que tem tido um sucesso enorme no Brasil, porque cada vez mais os pais estão precisando sair para se aperfeiçoar, para se desenvolver profissionalmente, e aí o idioma, a experiência faz todo sentido. E cada vez mais eles enxergam que o quê? Que os seus filhos eles precisam estar inseridos nesse contexto cada vez mais jovem. Então, é uma experiência que o menino de 6 anos, ele tá ali sabendo, convivendo na nova cultura, conhecendo um aluno que é do Japão, outro aluno que é da Colômbia. Abre a cabeça dessa criança de uma forma que não tem preço. Né? E além de estar estudando inglês numa metodologia adequada para ele, enfim, então é muito rico. E por outro lado, o pai está se capacitando. Muitas pessoas, inclusive, estão abrindo mão das férias na Disney, as férias na Europa e tal, para fazer o intercâmbio, porque é um combo. Você está se divertindo, você está vivendo a rotina e ainda você está estudando. Então é um programa que tem crescido muito e que as pessoas estão, de fato, aproveitando para trazer mais bagagem ainda dessa viagem. Muito legal, Mila. E aí, quais são os cursos disponíveis para os pais? Os pais eles podem optar tanto para o curso de inglês, então ele tem desde o nível mais básico, vai fazer uma prova, vai entender o nivelamento lá que ele se encaixa, do nível mais baixo até o mais avançado. E quem já tem o nível avançado tem a opção, inclusive, de fazer um curso de business, de oratória. Ele dá para mesclar com cursos mais avançados ainda, para quem é um executivo que está precisando, né, se atualizar, enfim. Então, existe uma gama. Então, tudo vai depender do nível de inglês dos pais. Então, em cima desse nível, a gente vai falar, olha, por que você não faz, então, essa aula? Ou porque eu gerencio uma empresa, né, sou um líder nessa área. Vamos lá pegar alguma coisa de gestão, de liderança e trazer, mas desde que ele tenha esse nível mais avançado. Show! E aí, como que funciona ali na prática, no dia a dia, nas aulas, os pais, os filhos, você falou que, né, na mesma escola eles estudam, mas como que funciona? Eles chegam juntos, né, de manhã, e aí vai ser direcionado para cada turma. Enquanto ele estiver, o pai, né, o maior responsável, estiver estudando dentro da sala de aula, o filho fica sob a responsabilidade da escola, que são professores, uma equipe altamente preparada e disponível, né, para esse público que é mais jovem. A partir do momento que ele sai da sala de aula, aí sim ele fica responsável pelo filho. Então ele passa a exercer a função de pai, mas quando ele está em sala de aula ele fica tranquilo, porque sabe que a equipe da escola está administrando, né, e gerenciando ali o seu filho. Bom, agora que a gente já entendeu o que é o programa Pais e Filhos, eu vou chamar aqui o Antônio. Ele é representante da SSLC e vai poder passar ainda mais detalhes sobre o programa. Oi, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo ao Canadá Festival. Você pode falar um pouquinho sobre você e sobre a SSLC pra gente? Olá, Mica, tudo bem? Então, eu sou Antônio Pessoa Júnior, eu sou gerente de marketing da SSLC, uma escola de inglês no Canadá, e da VIC também, que é um college em Vancouver. Falando um pouquinho da SSLC, nós temos campus em Toronto, Vancouver e Victoria, e do nosso Career College em Vancouver, que também oferece programas de diploma para os pais, né, que é o nosso
foco aqui hoje. Ah, que legal, Antônio. E agora você pode falar um pouquinho sobre como a escola se prepara para receber os intercambistas? Então, a SSLC Vancouver, ela está preparada para receber pais e filhos, né, com os filhos, durante o ano inteiro. Então, isso é bacana que você tem professores formados, né, específicos para dar aulas para os menores de idade, menores de 13 anos. Então, porque é didática diferente, material didático diferente, né? E também professores formados para dar aula aos estrangeiros maiores de idade. Então, eles têm professores distintos em salas de aula diferentes, com atividades lúdicas, né, para a garotada já entrar no inglês desde novo. Então, a gente tem uma preparação bem distinta para adultos e menores de idade. É bem bacana. Até porque a forma de aprendizado da criança é diferente, né? Mais lúdica, a sala tem que ser tematizada. Tem como você falar um pouquinho sobre essa questão da diferença do ensino quando é para esse público infantil? Na verdade, a SSLC é uma das poucas, ou se não a única, né, escola que recebe alunos a partir de 6 anos de idade. Então, a gente tem uma preparação da sala de aula voltada para esse público. Então, eles ficam entre 6 e 12 anos numa sala de aula toda montada, né? Como a gente já falou, bem lúdica, com material, com jogos. Então, material didático específico, com linguagem voltada para esse público, né? Com histórias. Os professores também, geralmente, são mais jovens, voltados para esse público que tem a experiência de trabalhar com menor de idade. E como que o curso funciona, Antônio? Você pode dar alguns detalhes para a gente? Então, vamos lá. Então, a partir do primeiro dia de aula, quando o estudante chega na escola, ele faz um teste de nivelamento e a nossa escola faz um nivelamento bem diferenciado, de acordo com a habilidade de cada um. Então, ele não vai estar no nível 3, 4 ou 5 em todas as salas de aula. Dependendo do nível da gramática dele, ele está numa turma, do listening dele, ele está em outra turma, do speaking dele, ele está em uma terceira turma diferente, por exemplo. Então, nós damos aula de acordo com cada habilidade, do nível de cada habilidade do nosso estudante. E para aqueles pais, por exemplo, que já têm um nível de inglês mais avançado e querem fazer algo além do inglês, né, do ESL, que a gente chama, a gente pode oferecer uns diploma programs no VIC. Então, nós temos programas de 4 semanas, são módulos certificados de 4 semanas, onde o pai, por exemplo, pode fazer relações públicas, recursos humanos, global marketing, business, né? Enquanto seu filho está estudando na sala de aula em inglês, o pai está fazendo algo mais com inglês, fazendo um aprendizado maior e traz de volta um certificado que pode ser bacana para a carreira dele aqui no Brasil também. Então, isso é uma opção bem legal. Qualquer família pode participar, né? A gente pede que seja pelo menos um pai, um responsável com o filho, tá? Então, como a gente falou, a gente tem turmas de 6 a 12 anos e de 13 a 17 anos. Tá? As características do nosso curso são 15 horas semanais ou 25 horas semanais. Então, tem 2 opções de carga horária. Tem aquela família que quer ter um pouquinho só de aula e depois curtir a cidade, né? Então, ela vai estudar de 9 a meio-dia, depois meio-dia sai, almoça e vai curtir a cidade. Ou então, tem aquela família que quer realmente focar na experiência de estudar o período completo, para melhorar o inglês realmente e voltar com o inglês bacana. Então, ele vai estudar de 9 a aproximadamente 3, 3 e meia da tarde na sala de aula. O que é importante, os alunos, né, maiores de idade, os menores, estão em turmas diferentes. O que a gente pede sempre aqui no break ou na hora do almoço, o pai, o responsável, a mãe, esteja com o menor de idade. Tá? Então, isso é importante a gente combinar isso antes do embarque deles. Tá, e você falou sobre essa questão, né, dos pais acompanharem as crianças durante esse tempo fora da sala de aula, nos intervalos. Mas durante as aulas, os pais podem ficar totalmente tranquilos, que, né, pai, a gente sabe como que é, mãe, a preocupação é muito maior. Mas eles conseguem ficar tranquilos durante essas aulas em relação às crianças? Sem dúvida. Como a SSLC tem muitos anos de experiência e a gente já recebe menores de idade sozinhos a partir de 13 anos de idade. Então, a partir de 13 anos de idade, a garotada pode ir para Vancouver sem os pais, por exemplo. Então,
Então a gente recebe gente do mundo inteiro, né? Que isso é importante ressaltar também. Você não vai ter só brasileiro, só latino, você vai ter europeu, você vai ter asiático na turma. Então isso é bem legal. Então a segurança é uma preocupação muito grande para a gente. Então a gente tem os professores que são responsáveis, a gente tem os coordenadores de corredor, de sala de aula, que também são responsáveis pela segurança, pela integridade das crianças. Só que a gente pede nos intervalos maiores que os pais estejam com as crianças para uma refeição, né, para o almoço, etc., que eles sejam responsáveis nesse momento apenas. E como que é a rotina, o dia a dia nas aulas? Então, Mica, a escola oferece atividades, né, culturais, passeios, etc., durante o ano inteiro. Então, os pais, assim que chegam no primeiro dia também, os pais e filhos já sabem qual é a programação para aquela semana, para aqueles 15 dias, para aquele mês que eles vão ficar lá com a gente. Então, eles podem já se programar e se inscreverem na escola. Às vezes tem um custo mínimo, que é uma entrada no aquarium ou naquele observatório de Vancouver, né? Ou um passeio maior, que eles tenham interesse. Então, assim, eles fazem o pagamento lá direto. Podem ser juntos, a grande maioria das atividades eles fazem junto com as crianças, né? Porque eles vão estar já no horário livre, então eles têm que estar junto com as crianças. Então eles podem, de repente, passar um final de semana em Whistler, irem a Seattle, nos Estados Unidos, passar um final de semana ou fazer shopping, né, nos Estados Unidos. E Vancouver tem muitas opções de passeios, tanto na cidade quanto nos lugares ao redor, para vocês se encantarem cada vez mais com essa cidade maravilhosa. Seja no inverno, no verão, tem coisa boa para fazer o ano inteiro. Tá, e falando sobre a questão de data mesmo, você comentou que a escola pode receber os alunos toda segunda-feira, né, para turmas novas e tudo mais. Então a família pode escolher qualquer período do ano que a escola vai conseguir receber. E também, se puder falar sobre a duração desses cursos pra gente. Sim, toda segunda-feira, né, a gente tem condições de receber esses estudantes. Claro que o brasileiro viaja mais entre dezembro e fevereiro e em julho, né, que são nossas férias escolares. Não só brasileiros, mas latinos também, europeus, vão viajar mais nessa época. Pode começar a cada segunda-feira. E a duração mínima, geralmente 2 semaninhas. Em média, o brasileiro fica 4 a 6 semanas fora estudando. Tá, e para fechar agora, você consegue falar qual é a maior vantagem desse programa? Então, Mica, falando de experiência própria, há alguns anos eu fiz um intercâmbio com meu filho. Então, e isso é muito legal. E a gente até optou por ficar em casas de família distintas, né? Ele já era um pouquinho mais velho, já tinha uns 15 anos. Então, a gente ficou em casas de famílias distintas, estudando na mesma escola. E esse passeio em família não é um passeio de ir à Disney, né? Não é um passeio de passear aqui nas praias do Brasil, etc. É um passeio que cada um vai ter sua experiência em sala de aula, então vai ter essa troca. O que você aprendeu hoje, meu filho? Né? Como é que foi seu dia? E ter aqueles passeios maravilhosos de Vancouver. Eu acho que a união entre pais e filhos, né? Mãe, filho, pai e filho, isso fica mais forte ainda, esse laço que a gente que é pai sabe que é tão importante. É enriquecedor, realmente. Antônio, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Tchau!